Já pensou cast ano 2, tema: fazer o que gosta ou gostar do que faz. O Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2022, que é um psicólogo, Daniel Kahneman, disse em uma palestra: muito do significado da vida das pessoas está relacionado com o seu trabalho. A gente pode ir muito mais além e dizer que, de modo geral, as pessoas se reconhecem a partir do trabalho que fazem. Elas se enxergam a partir daquilo que fazem. Tanto é que a gente conhece as pessoas, uma das primeiras perguntas: o que você faz da vida? E a gente quer saber o quê? Da profissão que a pessoa faz. É meio intuitivo, né? Ou seja, o trabalho importa mais do que a gente costuma pensar a respeito, né? Então ele precisa também ser uma fonte de satisfação, mas em uma sociedade como a nossa, que é marcada por grandes desigualdades, imensas desigualdades, inclusive, nem sempre é possível fazer escolhas baseadas naquilo que gostamos. Aliás, é a coisa mais difícil, né? Manga de colete, a pessoa conseguir trabalhar numa profissão porque ela gosta daquilo, né? Geralmente, enfim. Além disso, o cronograma social é diferente do cronograma do nosso amadurecimento. Porque também para escolher o que gosta, você precisa se conhecer. E o processo de amadurecimento leva um certo tempo, né? É fundamental para as nossas escolhas realmente poderem ser satisfatórias, que a gente tenha um amadurecimento na hora de fazer as escolhas profissionais. Então a gente pode dizer seguramente que a grande maioria da população, por questões financeiras, sociais, enfim, tem que se adaptar e aprender a gostar do que é mais conveniente para a sua vida. Então daí nós vivemos numa eterna sinuca de bico. Fazer o que gosta ou gostar do que faz. E aí que a gente vai conversar com duas mulheres incríveis aqui, que eu tenho o máximo de honra de apresentar. A gente é muito chique aqui nesse podcast, só vem grandes estrelas, né? Então, para pensar um pouco nessa encruzilhada, eu trouxe aqui a Sabrina Fidalgo, que é uma potência incomparável do audiovisual brasileiro, né? Ela é multipremiada diretora e roteirista carioca, apontada pela publicação americana Bustle, tá certo? Como uma das cineastas mais promissoras ao redor do mundo, numa lista de 36, ela ficou em 8º lugar, tá? Das diretoras internacionais. Estudou na Escola de TV e Cinema de Munique, na Alemanha, cursou roteiro na Universidade de Córdoba, na Espanha. Os seus filmes foram exibidos em mais de 300 festivais ao redor do mundo. O média-metragem Rainha, de 2016, ganhou mais de 30 prêmios e foi selecionado para a mostra Perspectives do Festival de Rotterdam. O seu último curta, Alfazema, que é de 2019, por favor vejam, ganhou o troféu de melhor filme do júri popular do 29º curta de cinema, Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. E foi duplamente premiado no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. É um dos curtas finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Enfim, dei uma entortada aqui. Foi presidente do júri do 48º Festival de Gramado e, entre tantas coisas que essa mulher faz e vem fazendo e vem realizando, ela também consegue tempo para escrever para a Vogue Brasil. Textos muito oportunos, com uma visão de mundo muito peculiar, que vale muito a pena a gente estar sempre conferindo as opiniões da super Sabrina Fidalgo. E a gente tem a Roberta Martinelli, que é uma força rara da comunicação brasileira. Eu falo que a Roberta tem uma comunicação sensível, acolhedora, inclusiva e muito potente, justamente por essas características, né? Ela é formada em teatro, eu não sabia disso. Ela também é atriz, gente. Aposentada. E também é formada em rádio e TV, também não sabia disso. Deu seus primeiros passos como estagiária da Rádio Cultura AM em 2009, estreou o programa Cultura Livre na Rádio Cultura Brasil. Em 2011, esse programa foi para a TV Cultura, muito bem sucedido, se consolidando entre público e crítica como uma vitrine do que há de melhor na música brasileira. Em 2016, ela estreou o programa Som a Pino, que eu já estive lá, na Rádio Eldorado. Também foi colunista do Caderno 2 do Estadão, até 2019. Em 2017, foi premiada na categoria Jornalista Musical do Women's Music Events Awards da Vivo. E em 2018 estreou o podcast Essenciais, do Deezer, que em 2019 foi indicado ao prêmio, ao troféu da APCA,
Academia Paulista de Críticos de Arte, na categoria podcast. Ou seja, ó, eu não falei nem metade do currículo dessas duas, que eu falei, não, gente, eu vou ficar lá o podcast inteiro, eu posso ir só embora. contando o que elas fazem. Porque é muita coisa, né? Eu lembro de Adélia Prado dizendo que mulher é desdobrável. Então, tá aí 2 exemplos fiéis a isso. Eu queria começar perguntando o seguinte, quando essa pauta foi levantada, eu pensei em vocês duas, porque eu sinto vindo de vocês um gosto, né, uma satisfação dentro daquilo que vocês fazem, né? Eu tive poucas oportunidades de conversar com a Sabrina sobre o trabalho dela e com a Roberta também, mas o pouco que eu conversei, o pouco que eu pude ver, tem uma paixão ali em volta no que essas duas produzem. E eu acho que isso fala muito do sucesso que elas fazem, né? E aí as primeiras pessoas, Roberta Martinelli, Sabrina Fidalgo, opa, essas duas têm muita coisa para contar aqui. Então, essa minha impressão é correta? Sabrina? Sim, totalmente. Eu amo o meu trabalho e eu sou o meu trabalho. Assim, não tem como eu me definir sem colocar isso, né? Sem colocar o fato de que eu faço filmes. Né, que eu sou diretora de cinema, isso faz parte da minha personalidade, é vida pessoal, é vida privada, é vida profissional, tudo junto e ao mesmo tempo, e eu faço o que eu amo, né? Então, assim, eu todos os dias agradeço, né, pela possibilidade de estar aqui nesse planeta fazendo o que eu realmente sei fazer e sei fazer melhor. Né? Eu tenho essa possibilidade de deixar um legado, de construir um legado. E para mim é sobre isso. Eu acho que a existência é sobre isso, né? Deixar legados. Não necessariamente seguir o gado. Né? Não necessariamente me submeter a fazer coisas para sobreviver. Sabe? Eu vivo, eu não sobrevivo, eu vivo do que eu faço com muito gosto e com muita alegria. E eu não faço só pelo dinheiro, eu faço pela realização mesmo pessoal. Maravilha. E aí o dinheiro é uma consequência, é claro, né? Você, Robs. Você falando ali no começo, eu já quase comecei a chorar, assim, de tudo, porque eu me formei, quando eu 18 anos ali para escolher, e eu não sabia muito o que eu gostava. Era muito cedo para escolher alguma coisa. Eu não sabia direito nem quem eu era, como é que eu ia saber o que eu gostava, sabe? Então tinha uma confusão muito grande. E eu fiz 5 anos de direito. Eu estudei 5 anos, eu trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas e era uma loucura, porque eu entendia que eu não gostava daquilo. E no meio desse processo, o teatro apareceu e mudou a minha vida, porque eu conheci um monte de gente apaixonada, que vivia daquilo de uma maneira muito intensa, e eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer teatro, senão eu não vou ser feliz na minha vida. Mas as pessoas falavam, se você fizer teatro, você nunca vai conseguir sobreviver de teatro. E aí eu ficava nesse dilema, mas você tem que ter um plano B. E eu falava, gente, mas assim, não existe plano B. Se eu não tô feliz, né, o plano, eu tenho que ir. Então, assim, era uma confusão muito louca. E eu fui pro teatro e larguei o direito. E não consegui, de fato. Assim, eu não conseguia ganhar dinheiro, assim, eu trabalhava muito e não conseguia. Então, pra mim era, o que tá acontecendo? E batia um desespero de eu vou ter que fazer outra coisa que eu não gosto para conseguir pagar as contas. É isso que vai ter que acontecer. E aí, no meio disso tudo, eu descobri o rádio e a música e comecei a trabalhar e amar isso muito, assim. Então, e eu nunca achei que eu pudesse amar tanto um trabalho. Eu cheguei aqui falando pra você, eu falei, hoje é o dia mais certo pra eu estar aqui, porque eu acabei de fazer uma transmissão de 3 dias de um festival que era um sonho fazer, que eu tô com a camisa, sabe? Que eu fiquei assim, que eu chorei 3 dias, porque eu não acreditava que estava acontecendo aquilo. E era assim, um misto de, é claro que é um misto de eu ganho com isso e é um misto de não acreditar, assim, eu não acredito que me pagam pra fazer isso. Eu tenho uma coisa o tempo inteiro de paixão e de não acreditar que eu consigo, porque era um objetivo na vida, assim, que eu conseguisse ganhar dinheiro com o que eu gostava. Que legal. Quer dizer que você migrou do direito para o teatro e do teatro para a rádio e TV. Eu tenho, para mim, eu já trabalhei com muitos advogados, né? Como arquiteta mesmo, eu trabalhei muito com advogado. E eu sempre achei os advogados, assim, tão duplos nessa coisa, nesse vínculo com a arte, de alguma forma. Acho que muitos deles nem
passa isso pela cabeça, mas eu olhava pra eles e falava, olha, essa pessoa daria um ótimo cantor, uma dançarina incrível, sabe, assim... Não, o meu chefe no Tribunal de Pequenas Causas, que eu era muito ruim, né, em direito também, eu era muito ruim mesmo. Perdia todas as Eu causas. chorava, e aí falava assim, tem que pegar o endereço da pessoa, a pessoa não tinha o endereço do crime, do que tinha acontecido, aí eu tinha que ir lá e falar, ó, sinto muito, se não tiver endereço, eu falava, eu não vou falar isso, Cícero, vai lá você, tipo, o que tem de endereço? Ele foi prejudicado, tem que resolver a questão. E ele falava, Roberta, vai ser cantora, você tem uma voz tão bonita. Olha só. Ele falava que não tá legal pra você, ele falava isso o dia inteiro. Nossa. Gente, incrível. Ainda tinha esse bullying, né? É. Pelo amor de Deus. Porque o direito não resolvia as coisas, eu ficava, meu, não é possível que eu vou fazer isso, eu não vou resolver nada. Nossa, Sabrina, como é que foi o processo de você descobrir o cinema como o cinema, o audiovisual, né, como um todo, como a sua morada, assim, como aquilo que você, tipo, vou entrar nessa casinha e é aqui que eu vou passar o resto da minha vida profissional? Então, eu tive 2 momentos. Na verdade, eu descobri isso muito cedo, ainda na infância. Meu pai era muito cinéfilo, né? Então a gente assistia muitos filmes em casa e ele me levava muito ao cinema, tipo assim, 4 vezes por semana, pelo menos, assim. Era bem intenso. Então eu comecei a me apaixonar pelo cinema muito cedo. E eu lembro exatamente o momento que eu vi um filme, que era um filme que passava sempre assim. Na verdade, nessa ocasião foi a primeira vez que o filme passou na TV, se eu não me engano, que é O Mágico de Oz. Ai, amo. Com a Judy Garland, né? Que é um filme de 39. E eu era pequititinha, 6, 7 anos de idade. Esse filme passou na TV, todo um evento, todo mundo lá em casa, não sei o quê. Eu assisti esse filme embasbacada. Eu entrei em estado de transe, eu criancinha. E quando esse filme terminou, eu falei, eu só pensei comigo, né? Com aquela cabeça de criança, né? Tipo, eu quero fazer isso. Eu não tinha ainda discernimento, né, para entender se eu ia ser uma diretora, se eu ia ser uma roteirista, ou se eu ia ser as 2 coisas juntas, ou se eu ia ser atriz. Mas eu entendi que eu queria estar naquele universo do cinema. Isso eu tinha 6, 7 anos de idade. Super jovem. Super jovem. Ai, eu admiro muito quem sabe desde cedo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fui entrando, virei cinéfila, né? A minha adolescência inteira, vendo muitos filmes, indo ao cinema todo dia, né? Gastando meu R$1 ali diariamente, assistindo sessões duplas, né? Que tinha isso, né? Antigamente nos cinemas. Você via um filme e depois você podia ficar para a sessão seguinte. É verdade. Eu vivia fazendo isso, eu era a ratinha de cinema. Só que aí na adolescência, vê aquela coisa, assim, né, tipo, eu fui adolescente em meados dos anos 90, assim, então todo mundo queria ser modelo naquela época, tinha uma coisa assim, todo mundo queria ser modelo e atriz, né, todo mundo foi fazer em algum momento algum book, foi tentar entrar em alguma agência, fazer dietas malucas pra ficar magra, porque era a década das modelos. A Glamour, né, tinha o book da Glamour. O book da Glamour, no Rio tinha o book da Sonora. Lá no Pequenas Causas tinha muita causa de gente que fazia o book e ia lá reclamar que tinha sido roubado. Maravilhoso. Pois é. Inconformado. Não, uma loucura isso, assim. E aí eu entrei numa que eu falei, não, vou ser atriz. Eu quero ser atriz, aí eu fazia fotos, aí não sei o quê, fazia curso de teatro. E acabei entrando pra Unirio. Né, eu entrei para artes cênicas da Unirio, assim, né, que é um curso, né, de interpretação, né, enfim, foi minha primeira faculdade. E aí, quando eu entrei na Unirio e comecei a atuar nas peças e, enfim, fazer parte daquele movimento todo de ensaio e tal, eu percebi que não era minha. Eu falei, cara, por que eu tô insistindo numa história que não tem nada a ver comigo? Eu era meio tímida, eu não gostava do palco, eu não me sentia bem. Eu não era a melhor das atrizes e eu sabia que aquilo ali não era o que eu sabia fazer melhor. Eu não gostava dos personagens que me davam, porque ainda tinha essa questão, né? Sendo uma jovem negra naquela época, final dos 90, início dos 2000, não teria muitas opções de bons personagens, a verdade é essa, né? E eu falava assim, gente, pra que eu tô nesse lugar sendo mandada, né? Ou sendo dirigida, né? Ou seja, mandada. Eu estou, né? Eu fico sujeita a atuar textos ruins, textos que eu mesma poderia escrever muito melhor, em histórias muito melhores, né? Se eu fosse a dona da história, então eu tô no lugar errado. Eu tenho que ser diretora, roteirista
e tem que ir pro cinema, porque o teatro, apesar de eu vir de uma família, né, que é do teatro, eu não tenho grandes paixões pelo teatro, né? E, na verdade, eu estava fazendo uma coisa muito pensando também, eu acho que nessa coisa da família, de certa forma. Porque os meus pais vieram do teatro, então eu também teria que ser uma pessoa de teatro. E eu entendi rapidamente ali, com 19, 20 anos, que falei, não, esse não é o meu lugar. E eu não vou ser feliz aqui, eu não vou ser a melhor aqui. E aí que eu mudei a chave, eu falei, vou estudar cinema. E aí foi nesse momento. Certo. Mas é louco você falar certo. isso, porque eu no teatro também não me sentia a melhor, eu não me sentia uma boa atriz. E qualquer pessoa que falava, assim, eu tinha um lance assim, porque eu via dentre os meus colegas, eu só fiz homem no teatro, na escola. Porque interpretou papéis masculinos? Eu sou ator, eu falo que eu sou ator, né? Não sou atriz. Eu não fiz personagem. Mas por quê? Por causa da altura? Minha voz é grave. Nossa. E a escola tinha muita mulher, então tinha só 2 meninos, então eu só fiz homem. Ai, meu Deus. Eu nunca fiz. Em 5 anos 3 anos, né? 5 termos de escola de teatro, eu nunca fiz uma mulher. No último semestre, eu quase fiz uma mulher, que era a personagem principal, mas como, segundo o diretor, eu não era sensual e mulher o suficiente. Naquela época a gente acreditava, né? Se um homem falava isso pra você... Ele falou com essas palavras? Ele falava, Roberta, você tem que ser mais mulher, mais não sei o quê. E eu pensava, nossa, como é que faz pra ser mais mulher? Porque acho que era um clichê, né, na cabeça dele. E eu não preenchia o clichê de mulher. Então, eu fazia de tudo. Mas não consegui o papel e acabei fazendo um homem, o vilão, que matava a mocinha da peça, né? Então tinha sempre um... E é muito louco, eu penso nisso e eu acho um absurdo, porque naquela época, se um diretor homem falava pra uma... né, menina. Eu tinha 18 anos, ele falou pra mim, você não é mulher o suficiente pra fazer isso? E eu falava, não, eu vou conseguir. E eu ia pra casa estudar, e eu pensava, como é porque eu faço pra ser mulher? Né? Porque eu falava assim, pra fazer um homem, eu tô fazendo um homem, mas como é que eu faço pra fazer mulher? Se eu já sou... Eu entrava em parafuso e fazia de tudo, mas eu não conseguia o papel. Cara. E eu acho que saber se eu era boa ou ruim, eu ficava meio tentando ouvir o que falavam fora. Porque as pessoas sempre falam, parabéns, você é ótima, né? Independente do que você é. Então eu ficava tentando ouvir. E eu ouvia coisas e eu falava, eu não sou boa. Mas era um lance de ouvir... eu acreditava muito na opinião alheia, sabe? Claro. É muito louco. Hoje em dia, se alguém fala alguma coisa, eu falo, o cara não sabe nada, tá falando que eu não sou boa, eu sou boa. Mas você vê como o entendimento de gênero é muito particular, né? Porque baseado em que critério alguém pode dizer que uma pessoa é ou não mulher, né? Porque pra mim, pro meu entendimento de feminilidade, você tá completamente dentro, você, Sabrina, acho que todo mundo aqui. Mas na cabeça dele... Do padrão patriarcal. Muito estranho isso. Ô, Sabrina, você vem de uma área que é muito difícil, né? Não é fácil fazer cinema no Brasil, principalmente. E você sendo uma mulher negra, além da dificuldade de inserção nesse mercado do cinema, né? Você ainda tem que lidar com a questão de que, para mulheres negras, escolher alguma coisa é sempre muito limitado, né? Você falou dos papéis e que seriam sempre, né? Não teriam muito tal, não sei o quê. Então, quer dizer, a gente pode dizer, tanto para você, dentro desse universo da mulher negra, quanto para Roberta, que essa coisa de vocês escolherem, acharem aquilo que realmente faz o coração bater e trabalhar com isso é uma vitória. Totalmente. Uma vitória, enfim, é como uma honrar as baita ancestrais. Vitória, né? Uma baita vitória. Eu acho que é 50% dos problemas no divã resolvidos, assim, pelo menos, assim, ou mais. Ou mais. Ou mais. Mas teve muito tempo, sabia, que eu me misturava tanto com o meu trabalho que eu tinha medo de perder coisas no trabalho, porque eu achava que eu me perderia se eu perdesse. E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando com o tempo, de tentar separar minimamente os meus programas de mim. Eles são muito misturados ainda, mas hoje eu sinto que me sinto mais fortalecida caso aconteça alguma coisa, porque eu tinha um lance, né, o Cultura Livre é meu programa que me criou, que me formou, né, eu que inventei ele, coloquei ele na grade da TV e consegui, ele tá há 15 anos no ar, mas eu tinha um lance com ele que era quase assim, se ele acabasse, eu ia acabar também.
E hoje em dia, eu acho que eu aprendi, acho que conquistando outras coisas e abrindo novas frentes, que ele é muito importante, muito fundamental e que realmente eu ficaria acabada, assim, mas ele não sou eu não acabo com ele é um projeto meu. Então, Exato, é isso que você entendi. falou no começo, quando eu apresento as pessoas, tipo, a Sabrina, ela é cineasta, Ela né? é cineasta. Fala uma coisa, você tá aliando com esse seu programa, né, a comunicação e a música. O que fala mais alto? Ou as duas coisas estão juntas e misturadas, não dá pra você ir mais pra um lado ou pro outro? Tipo, foi o seu gosto pela música ou pela comunicação que te trouxeram até esse lugar? Foi pela música que me levou para a comunicação. Hoje eu acho que eu gosto dos dois muito. Mas foi a vontade de falar de música que me fez, eu acho que aprender a me comunicar de um jeito que eu acho interessante. As pessoas brincam que eu faço ontem, né, mesmo nessas transmissões que eu tava fazendo, né, as pessoas ficaram falando, a Roberta faz jornalismo musical sentimental. Porque eu choro, né, eu me emociono, eu não acredito que aquilo tá acontecendo, eu não acredito que eu tô falando com o Xande de Pilares, eu não acredito que o Lulu Santos tá comigo. Então tem uma coisa, assim, que é... Genuína, né? que fica uma... e que eu acho que as pessoas se identificam, porque... Você e a Sara Oliveira. A Sara Oliveira. Tem a mesma característica. É. Agora, vocês acham que no Brasil é mais fácil fazer o que gosta ou gostar do que faz? Na verdade, eu vou inverter. O que é mais difícil? Fazer o que gosta ou gostar do que faz? Eu acho que o mais difícil é fazer o que gosta, claro. Porque tem toda uma pressão familiar, social, política, de todas as ordens, para você fazer, para você não fazer o que você gosta. Pra fazer o que dá mais dinheiro. Para fazer o que dá mais dinheiro, para fazer... mas eu não gosto, mas você vai acabar gostando. E as pessoas, a maioria, eu diria 99,9 quase % das pessoas, elas acreditam nessa mentira. Porque isso é uma mentira, claro. Porque claro que, né, salvo as devidas proporções, assim, a gente tem que pensar também em várias questões de gênero, de onde você mora, questão social, raça, uma série de coisas que vão pautar, né, essas coisas na sua vida, né? Então, eu acho que, claro, mas existe uma coisa assim, tipo, a classe social mais baixa e a classe social mais alta, eu acho que elas compartilham desse mesmo pensamento louco. Nossa, Sabrina, sim. Sabe, tanto os muito ricos quanto os muito pobres, eles acham que você tem que fazer algo para sobreviver. Cada um pelo seu motivo, Exatamente. Né? Porque pra pessoa pobre, né? Tipo, eu sou mãe, e aí eu vejo os meus filhos, eu quero que eles tenham uma segurança de vida. Né? E o que você gosta fica para depois. Isso. Agora, para quem tá na classe alta, é uma questão de manutenção do status que a família construiu ao longo dos anos. Sim. Também, né? Tipo, olha, eu sou médico, você tem que ser médico também. Não só porque dá dinheiro, mas porque tem o nome da família em jogo. Não, eu acho que é tão ruim pro rico quanto pro pobre chegar em casa e falar, eu vou ser atriz, mamãe. Então, eu vou ser ator, tem papai. coisas que dificultam mais, porque, tipo, se alguém vira e fala assim pro filho, você tem que você tem que fazer odonto, porque odonto ganha muita grana. Aí o filho fala, não, mas eu quero ser pediatra. Então, dá para os pais aceitarem, né? Dá para a sociedade em si aceitar, tá no mesmo patamar. Agora, quando você fala nas profissões artísticas, aí entra muita coisa em jogo também. E, ao mesmo tempo, as profissões artísticas, elas são capazes de mudanças radicais de classe social, né? E muito mais rápidas. E muito mais rápidas. É verdade. Tá, vídeo esporte o pagode também, né? anos 90. Exatamente. Que mudou o status, né? Os homens negros daquela época que se sobressaíram, só para contrariar, exalta samba, não sei o quê, foram para um status parecido com os jogadores de futebol. Sim, então, exatamente. dentro dessa coisa da negritude, você só via negro rico do futebol. A partir dos anos 90. Mas é que é uma coisa, ou você fica muito, né? Não tem é quase como se não tivesse um meio termo, né? Ou você vai dar muito certo, ou você não vai dar certo. Muito errado. E queria também algumas ilusões também, tem meio termo. Tem o meio termo também, né? Tem pessoas que têm carreiras, assim, muito estáveis, né? Carreiras dentro da música, por exemplo, né? Super. Que não bombaram, que não venderam talvez milhões e milhões. Mas as pessoas não conhecem essas pessoas. Mas essas pessoas têm um público, essas pessoas estão sempre viajando, fazendo turnê, tocando,
cantando. É verdade, eu conheço E no teatro também. Se sustentam Sim. muito bem. Na minha tocando casa na a noite. questão era o dinheiro mesmo. Era assim, você tem que escolher alguma coisa, tem que ter um plano B, você tem que ter uma segurança. Era isso, assim. E eu Isso acho que que tá sempre falando- parte de uma coisa, né, desse ponto do medo, né? É sempre o medo que colocam em cima da O gente. medo, e também eu acho que também tem uma questão que é a ilusão. Essa coisa do gostar, né, do fazer o que gosta, pode estar atravessado por certas ilusões. Por exemplo, eu quero ser uma dançarina e uma cantora, mas eu não quero ser aquela dançarina, aquela cantora básica, eu quero ser a Beyoncé. Sim. É isso. É. Eu quero ser a E aí, então, Anitta. quer dizer, não é que a pessoa A Ludmilla. gosta de dançar e cantar e quer... Ela quer ser famosa, Ela no quer ser caso. famosa. Aí é uma outra Aí é uma coisa. É uma outra outra coisa. história. Ah, é uma outra história. Então se Nossa, confunde muito essa coisa Se também do confunde. fazer o que gosta, né? Sim, porque ser famoso no Brasil também é um puta status, assim, sabe? É mais do que tudo, é mais importante do que talvez ser presidente, assim. Se você é uma pessoa famosíssima, porque você é uma atriz que tá na novela X, que hoje em dia já tá ficando mais fraco isso. Mas na música não, Mas na música música ainda não. tem, Se né? você vira uma Ludmilla, uma Anitta, você é dona do Brasil. Você vai ter todas as portas abertas. Você pode fazer o que você quiser. Né? É um puta de um privilégio, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente também não tem educação artística muito bem ampliada, né? Para fazer com que os jovens entendam a diferença entre o charme e o funk, por exemplo, né? Você pode ser um músico competente e viver Sim. como todos os trabalhadores vivem, né? Porque Não precisa ser necessariamente o... Não, porque nem sempre o mais famoso é o melhor. Esse é fato. Normalmente não. Na verdade, o mais famoso geralmente não é o melhor. No Brasil, pelo menos, No Brasil, a gente pode pelo dizer menos, seguramente. sim. Nos Estados Unidos, eu acho que é um pouco diferente. Na Europa, mais ainda. É engraçado que isso rola muito, né? Quando você tá em algum, sei lá, eu pego, alguém fala o que você faz, eu falo, eu sou apresentadora, aí a pessoa fala, ai, desculpa. Aí eu, não precisa se desculpar, tá tudo bem, né? Porque é isso, Exatamente. porque confunde também a televisão com a fama. Sim. E a televisão não é a fama, Não, eu de sempre fato. falo que ser relevante e ter fama não são a mesma coisa. Exatamente, é sobre né? isso. Existem inúmeras pessoas na sociedade que são extremamente relevantes, E mas não não são são famosas. famosas. Exato. E tem muita gente famosa que é absolutamente irrelevante. E geralmente é isso. Não é? Geralmente é isso. Poxa vida, estamos indo aqui, ó. Coisa. Ai, olha, eu queria perguntar uma coisa. O que vocês consideram mais importante? Fazer o que gosta ou gostar do que faz? Tem Eu acho resposta a uma pergunta dessa? Eu acho que os dois são importantes, porque nem todo mundo consegue fazer o que gosta, né? Eu acho que tem isso, que se você aprender a gostar do que faz, também é um talento e tanto, né? Eu fico pensando... porque eu, por exemplo, na minha cabeça, o que eu gostava de fato era o teatro. E eu não consegui fazer o que eu gostava racionalmente, mas eu aprendi a gostar do que eu fazia quando já estava fazendo. E hoje eu tenho a certeza que eu amo muito mais isso do que o que eu faço, mas agora eu não sei se eu faço, entendeu? Eu não sei mais se eu faço o que eu gosto ou se eu gosto do que eu faço. Joyce, para de me confundir. É tipo aquela música do Tom Zé, né? Tô te explicando pra te confundir. Eu vou sair daqui, cadê a terapeuta? Deixa eu ver se ela pode me atender de urgência. Me fala uma coisa. Você gosta dos dois, é perfeito. Sabrina, o vínculo emocional com o trabalho sendo realizado, seja você fazendo o que gosta ou gostando do que faz, até que ponto ele é intermediado pelo retorno sociofinanceiro? Olha, essa é a pergunta de milhões. Então, eu sou uma cineasta independente, né? Assim, eu tenho uma produtora pequena, uma produtora de filmes independentes, que é a Fidalgo Produções. E eu basicamente abri essa produtora para poder produzir os meus projetos, né, autorais, né? Eu faço filmes autorais, ou seja, eu escrevo os meus roteiros, eu crio os meus projetos e eu mesma dirijo esses filmes. Claro que, assim, se alguém me fizer um convite, eu gostar, tal, eu possa vir a dirigir algo que não seja um projeto meu, né, escrito por mim. Mas eu acho bem difícil, para ser bem sincera com você, porque
Eu, assim, defini esse como o mote da minha carreira, né? Assim, eu ser dona dos meus projetos e dos meus roteiros e dos meus filmes. Isso implica em ter altos e baixos financeiros. Exatamente, principalmente no início. Mas isso não ofusca o gostar do que faz, Não, no nem seu um caso. pouco, nem um pouco. Porque, assim, você tem que abrir mão, assim, né? No meu caso, eu tive que abrir mão. Assim, tipo, cara, eu não vou ganhar muito dinheiro nos 5, 10 primeiros anos, né, da minha carreira. Isso é fato. Não vou. Mas eu posso vir a criar modos, né, para capitalizar através disso. Como? Aí tem várias maneiras. Você também tem que ter uma mente, a gente que é artista, assim, né, independente, a gente tem que ser meio Madonna nesse lugar, assim, sabe? A gente tem que ser empresária de si mesma, né? A gente tem que saber se auto-administrar, né? A Anitta é meio assim também, né? Eu sou a minha própria empresária, então eu vou criando possibilidades, né? Tipo, a partir do momento que eu já tinha 3 filmes de curta-metragem, por exemplo, eu falei, já tenho uma cartela de filmes, posso capitalizar, posso oferecer aqui, ali, né? Enfim, quanto mais prêmios eu ganhava, mais aumentava o valor, né, de licenciamento dos filmes. Então, eu sempre fui espertinha, né? Comecei a falar, posso dar palestras, eu posso dar aulas, né, de como se escrever um roteiro. Fui criando possibilidades dentro do que eu faço, né, do fazer cinema, e que, de alguma maneira, esses tentáculos, né, se interligassem com o cinema em si. Mas não necessariamente que eu estivesse dentro de um set ou escrevendo um roteiro, né? Então, eu tenho uma coluna na Vogue, né? Eu comecei escrevendo para outras mídias. Então, assim, eu vou criando, vou pensando várias possibilidades, assim, até chegar nesse momento de realmente não, né? Agora tenho projetos maiores, eu tenho sócios de projetos maiores, né? Então, agora mesmo eu estou fazendo esse meu projeto, que é um documentário que você faz parte também, que é um projeto junto com a Gulani, com a Globo Filmes, com a Canal Brasil, Globo News, enfim, tem várias pessoas e marcas, empresas grandes junto comigo nesse projeto. E, obviamente, por eu também ser sócia, coprodutora, eu tenho... eu também recebo nesse lugar, né? Para além de diretora, para além de roteirista, e etc, etc, etc. Né? Então, assim, eu acho que é saber também navegar nesse lugar, assim, de empreendedorismo, sabe? Que isso Você é sabe muito importante. Eu penso que a gente tem... eu não gosto muito de falar em talento, porque as pessoas falam em talento como se fosse uma entidade, né, única, que baixa na cabeça. E eu acho que a gente tem... cada ser humano tem um conjunto de habilidades. Eu acho que algumas a gente descobre cedo, como foi no seu caso. Outras a gente tem que caminhar um pouco mais até chegar e reconhecer isso. Mas eu acho que as pessoas são multifacetadas. Assim, tem um conjunto de coisas que elas podem fazer. E aí, cabe isso, né? Dentro daquilo que você gosta de fazer, ou daquilo que você está aprendendo a gostar, existem várias coisas que você pode ir descobrindo ali. Inclusive, eu acho que eu já vi casos assim acontecer, da pessoa, eu não amo tanto isso que eu estou fazendo, mas eu vou fazer porque eu preciso ganhar dinheiro. No meio do caminho, a pessoa acaba descobrindo, não, realmente eu gostava disso, mas eu gosto desse lugar aqui, dentro disso que eu estou tendo que aprender a gostar. Sabe? Sim, mas eu me identifiquei muito com a Sabrina falando, no sentido que eu acho que quando a gente começa a trabalhar, a gente acha que as coisas vão vir, né? Que a gente vai ser convidada para uma coisa, que alguém vai reconhecer que você é isso. E o que eu fui aprendendo é que eu tinha que criar os meus projetos e fazer eles do jeito que eu acreditava, porque senão eles não seriam do jeito que eu acreditava. E a partir disso começou a funcionar muito, porque o Cultura Livre, eu que fiz, eu que criei, eu que fiz daquele jeito. Som a Pino foi a mesma coisa. E aí foi isso, assim, grandes convites talvez surjam na vida, 1, 2, 3, mas são poucos, né? A gente cria a possibilidade para isso, né? A gente que abre esse lugar, no final das contas. Então, tem um lado empreendedora mesmo, que eu acho que é um lado muito forte do nosso tempo. Essa coisa do empreendedorismo, né, que é uma faca de 2 gumes, porque tem o seu lado muito legal, mas também tem isso, né, os discursos que circulam nas redes aí sobre empreendedorismo sempre vão para esse lado de você se libertar e você poder fazer aquilo que você gosta. Só que aí quando você entra nesse universo, você vê que tem muitas coisas que você não gosta, mas vai ter que lidar. E uma delas é isso, essa coisa de você ter que caçar
oportunidades, né? Como qualquer outro trabalhador, independente de gostar ou não daquilo que tá fazendo, né? Acho que faz muito sentido. Não, e mesmo dentro do trabalho, né? Esse ano mesmo, eu peguei Meu pai morreu de câncer no ano passado e meu pai não tinha dinheiro, então eu gastei o dinheiro que eu não tinha para tentar o tratamento, foi assim, fiz de tudo que eu podia. Então, esse ano eu falei, vou ter que aceitar, assim, o que vier de trabalho, sabe? Eu fiquei numa coisa assim, agora eu tenho que cobrir um rombo e eu preciso resolver isso. E aí eu aceitei um trabalho que eu não gostava. E, foi assim, era um trabalho de 4 meses. Eu não aguentei, eu não aguento. Eu percebi isso também, foi muito forte, que é muito forte pra mim mesmo, assim. Que fazer... E era assim, dentro do meio, assim, não era nada demais, era um pouquinho assim, mas assim, não é a minha praia. Eu fiz 1 mês, eu falei, eu não vou aguentar. Não vou aguentar mesmo. Aí eu escrevi, falei, olha, gente, eu agradeço, não sei o quê, mas assim, não é pra mim. Eu tenho 1000 pessoas pra indicar que são maravilhosas, vocês são muito legais, mas assim, eu não consigo... E é muito forte pra mim. Eu não, assim, é claro, se eu estivesse ganhando o dinheiro que cobrisse o rombo inteiro, talvez eu aguentasse. Mas assim, um pouquinho, não vou aguentar, entendeu? Entendi. E aí isso me remete a uma pergunta que eu tenho aqui. Em tempos de burnout, né? O pessoal chama burnout, sei lá, nos anos 90, nos anos 2000, as pessoas falavam estafa. E eu acho que tá tudo no mesmo pacote, que é essa exaustão que derruba a pessoa, né? Então, nesses tempos de burnout, vocês acreditam que priorizar as escolhas, tendo em vista a realização pessoal, pode ser um caminho de cura ou de prevenção dos abalos psicológicos que o trabalho, enfim, inevitavelmente vai trazer? Então, eu acho que no nosso caso, eu posso ser errada, tá? Mas no meu caso, eu vou falar de mim, então. Como eu faço só o que eu quero e o que eu amo, eu não tenho esse tipo de ressaca. Eu não tenho burnout. Porque, assim, eu acho que uma coisa é... Assim, quando você faz o que você... Como é que é? Quando você faz o que você gosta, você gosta do que você faz. Mas tem um meme maravilhoso, que é faça o que você gosta e você vai trabalhar mais sem perceber também. Sim, com certeza. Mas por exemplo, pra mim, o fazer cinema, eu não vejo como trabalho. Entendi. Pra mim não é trabalho. O Curumim falou isso esse fim de semana, o baterista. Ele foi tocar com o Arnaldo no Koala. Ele falou pra mim assim, uma hora ele falou, Rô, é muito difícil, né? A gente não sabe se a gente tá trabalhando ou se divertindo. Fica muito confuso. Porque pra mim, quando eu tô no set, eu tava anteontem no set, a gente tava filmando e tal, a gente passou o dia inteiro filmando. Pra mim, aquilo ali foi cura. Pra mim é lugar de cura. Não é um lugar de estresse, de burnout, de estafa. Eu acho que quando você é obrigado a fazer algo que você não ama e que não tá na sua alma, e você tem pessoas te pressionando, e você tem pressões de todas as ordens ali, que geralmente é o que acontece, né, na maioria dos trabalhos, aí sim, eu acho que temos uma questão. Eu tenho essa reflexão, assim, às vezes eu fico pensando se o burnout, ele é, de fato, um excesso de trabalho ou excesso de trabalho com aquilo que não é a sua praia. Não é sua praia, você não se identifica. Eu acho que é a segunda opção. Não tira nenhum tipo de satisfação, enfim, porque eu também tive essa oportunidade de... Quando eu fui estudar arquitetura, eu já era mãe, já tinha os meus filhos, né? A minha primeira opção de vestibular lá no passado foi jornalismo. E principalmente pela escrita, eu queria ser redatora, queria escrever e tal. Aí eu dei várias voltas no mundo, voltei a escrever, mas eu me formei em arquitetura porque eu gostava da arquitetura, mas eu não me via fazendo aquilo, eu achava que eu não tinha muitas capacidades para lidar com o trabalho de arquiteta. E eu acabei indo por esse caminho e me identificando muito, assim. Mas você fez bem, porque a arquitetura é a mãe de todas as artes, né? Esse contato com a arte que me deixava muito apaixonada pela arquitetura. E aí, tão apaixonada que a parte chata, que é cálculo e certas coisas dessa natureza, eu fazia sorrindo porque é como se tivesse uma compensação, né? Agora, eu vi muita gente que escolheu fazer arquitetura, é bem sucedido, foi trabalhar com um escritório bacana e tal, mas é extremamente infeliz. E pessoas estão doentes. Eu falo, cara, eu fiz tanto sacrifício assim na vida para conseguir recuperar o tempo, não vou dizer perdido, né? Porque eu fui mãe, tive que parar para cuidar de filho e tal, não sei o quê.
E aí eu fiz tanto sacrifício para conseguir pagar faculdade, trabalhar e tal, não sei o quê. E nunca eu tive nenhum sinal de esgotamento. Tipo, sabe, eu vou cair, não vou conseguir levantar mais. Então, por conta dessa minha experiência, que é muito minha, né? Não precisa ser de todo mundo. Mas eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, de que o burnout, ele vem muito mais quando você está tendo que lidar com algo que para você é praticamente insuportável, né? E aí, nessa conversa entra tanto você tá fazendo algo que você acha que gosta, quanto você também tem que se adequar a alguma coisa porque é necessário para a vida, como a Roberta falou aqui desse caso do trabalho de um mês que ela desistiu. Eu acho que eu fiquei pensando agora, né? Porque eu ficava, não, acho que pode ter burnout, mas o burnout, eu acho, é isso, né? Eu trabalhei muito esses dias e tô muito feliz, plena e energizada, assim, é o contrário. Mas o resto da vida, né, tem coisas, né? Tipo, foi isso, meu pai doente durante muito tempo, filho, essas outras, eu acho que é o acúmulo de tantas funções, mas não é a função... Da realização. Não é. A função da realização, ela ajuda, né? E você sai energizada na função da realização. Mas é que é isso. Você tá realizando, mas ao mesmo tempo tem 1000 coisas acontecendo, porque a vida não para, né? Então, enquanto você tá realizando, tem isso. O acúmulo, talvez, né? Porque aí são outros 1000 trabalhos. É a carga mental da mulher, é tudo que acontece. Deixando bem claro aqui, gente, que a gente tá falando, né, de opiniões, não é científico, tá? Obviamente, a psicóloga, o psiquiatra, a psicanalista vão fazer uma outra leitura disso que a gente tá falando. Eu tô aqui, né, biscoitando para tentar compreender um pouco da possibilidade de você fugir um pouco desses males da contemporaneidade, que um deles é o burnout. As pessoas se matam de trabalhar, né? E você não tem a oportunidade de estar escolhendo fazer o que você gosta. Muitas vezes você tem que se adequar àquilo, tem que fingir para você mesmo que gosta, e isso também causa uma pane, né? Mas enfim. Não, e isso eu acho também, assim, só para um adendo aqui, esse modelo de trabalho, né, que a gente tem hoje em dia, essas pressões que são jogadas, né, para crianças ainda, né, tipo, você tem que estudar medicina, você tem que estudar não sei o quê, a criança ali é super artística, né, eu acho que esse modelo de trabalho, de pensamento, isso está também muito interligado, assim, com esse modelo colonial, sabe, de escravidão mesmo, sabe, tipo... as pessoas têm que trabalhar 18 horas por dia, quem não trabalha é vagabundo, você tem que produzir, e aí produzir para quem? Para quê? Né? E aí as pessoas acabam perdendo a sua alma, né? Porque quando as pessoas não estão ali dando o melhor de si, no que elas têm de melhor, as pessoas viram robôs, elas viram pessoas sem alma. Sim. Né? E aí eu acho que isso acaba gerando uma série de outros problemas físicos e mentais. Claro que eu não sou nenhuma cientista, não sou médica, não sou nada. Mas eu tô falando pelo... Assim, é o que me causaria. Exatamente, é o que me causaria. Tô falando em primeira pessoa, né? Ô, Roberta, você é mãe da Rosa. Quantos anos a Rosa tá? 5. Roberta, que é a mãe da Rosa, e Sabrina. Qual o peso das nossas relações no gostar do que faz ou no fazer... gostar do que faz ou fazer aquilo que gosta? Como que as relações que a gente tem na vida com pai, mãe, família, filhos, namorados e enfim, afins, como é que isso pesa nessas duas vertentes, do fazer o que gosta e do gostar do que faz? Eu acho que esse fim de semana, olha, eu tô obcecada, né, pelo fim de semana, mas que eu era um trabalho que eu queria muito, e eu queria tanto, que eu fiquei paranoica, eu fiquei achando que ia acontecer alguma coisa comigo e eu não ia conseguir fazer o trabalho, então eu fiquei quase em casa, eu fiquei num retiro, assim, tipo, não pode acontecer nada comigo, eu preciso fazer esse trabalho, foi uma coisa, sabe? E minha filha foi com o Pedro, meu companheiro, no festival todos os dias, né, e todo ano eu vou com ela no festival. E ela ficou, assim, num misto de admiração, eu achei, por mim, e de ciúme, sabe? De me ver tão feliz, distante dela. Eu achei... Ela me viu assim, nossa, mãe, sabe? Você gosta disso muito, né? Ela ficou... E eu acho que eu tô ensinando pra ela, sabe? Falando, Rosa, sim, eu gosto muito e tô fazendo, e você vai ficar aí o fim de semana inteiro com seu pai, porque é isso que eu gosto, eu tô muito feliz e não sei o quê. E o Pedro, meu companheiro, ele apoia e muito, assim, é isso, ele dá
Ele brinca, né? Quando a gente começou nosso relacionamento, eu era estagiária, né? Na rádio. E eu era mais ripinha, assim, e ele já era mais ambicioso, tipo, pensa o que você quer, pra onde você vai, não sei o que. E eu falava, ai, gente, não vou pensar em nada, a vida, sabe? Eu tinha uma coisa a mais, né? Deixa que eu vou. E ele ia muito, assim, vai, eu acho que você tem que pensar, você tem que tomar cuidado. Então, assim, eu acho que as relações influem muito. É isso, meu pai, que eu perdi, era um cara muito orgulhoso de mim. Então, eu saio de um trabalho, eu quero ligar pra contar, e ele não tá aqui, sabe? Aí eu fico, pra quem que eu ligo agora pra contar? Então, eu acho que sim, Influencia bastante. muito. Totalmente. Eu tive, né, esse benefício de ter pais também maravilhosos que sempre me apoiaram. E, assim, muito do que eu sou e das escolhas que eu tomei também vieram desse lugar, assim, de eu ver esses dois, né, meu pai e minha mãe, fazendo teatro, com todas as dificuldades, aquilo e tudo, mas, assim, felizes, né, pessoas reluzentes. Então eu olhava assim e falei, nossa, a vida é isso, né? Pra mim, eu nunca tive essa imagem do pai chegando em casa, xingando o ambiente de trabalho, dizendo que foi tudo horrível. Eu nunca vivi isso na minha vida. Pra mim, É marcante. Exatamente. É louco. Sabe por que você eu falar fiz essa isso. pergunta? Porque eu lembrei do relacionamento da personagem da Anne Hathaway no Diabo Veste Prada, né? Que era uma... Que ela tava num looping ali de uma loucura e tal. E o namorado, apesar de eu achar ele meio excessivo, né? Eu tinha tem um certo ranço daquele namorado, mas ele tava tentando puxar ela pra uma realidade. Tipo, olha, isso não tem nada a ver com você, você tá se matando por isso, né? Então, às vezes eu fico pensando que sim, as relações também influenciam muito nisso, né? De você, enfim, conseguir se sair bem, seja lá qual o caminho que você tenha que lidar. Ou gostar do que faz, ou fazer o que gosta. Mas é louco você falando aqui também que o teatro tem muito isso, né? Porque na minha família, minha mãe é fonoaudióloga e amo o que faz, mas meu pai eu acho que não muito, assim, meu pai acho que foi tentando gostar do que tentava, e é isso, e ele não conseguia ganhar dinheiro e não conseguiu até o fim da vida, é muito louco pensar isso, né? E ele buscando, fazendo o que não gostava, mas buscando nesse lugar, e não conseguiu, né? E aí, quando eu fui pro teatro, eu encontrei essas pessoas no teatro. Eram pessoas que não tinham dinheiro, que às vezes estavam ali, que meu melhor amigo do teatro tinha vindo de Belém, morava no CRUSP, estava sempre sem grana, mas ele era feliz, muito feliz. E eu falava, é isso, Augusto é o que eu quero ser. Eu quero ser o Augusto. Então, eu acho que o teatro tem esse lugar de mostrar que, é muito legal fazer o que gosta, mesmo quando você tá... E no meu caso, assim, os meus pais, eu sei que é exceção da exceção, mas assim, eles conseguiram fazer o que eles gostavam e eles foram muito bem-sucedidos nisso, porque é difícil você falar que alguém foi bem-sucedido no teatro, e eles foram pessoas bem-sucedidas no teatro, porque nunca me faltou nada. A gente tinha uma vida ótima, assim, classe média e tal. E meu pai era uma pessoa muito empreendedora, assim, né? Tipo, ele foi um grande empreendedor. Ele fazia teatro, ele comprou um horário na Band TV pra fazer o rolê dele de corte e costura, que ele tinha esse outro talento ali também. Aí ele inventou um personagem que entrava nessa coisa de vamos ensinar corte e costura, vamos ver as mulheres aqui desfilando, não sei o quê. E a coisa bombou. E aí ele tinha uma loja lá no Rio, que dava aula de corte e costura, ele formou vários professores, e os professores ficavam lá dando aula o dia inteiro, enquanto ele estava lá ensaiando a peça de teatro dele, no mesmo lugar, no mesmo shopping. Então, assim, foram pessoas muito engenhosas nessa coisa, assim, do empreendedorismo, assim, sabe? Então, eles foram muito bem-sucedidos nisso. E isso é uma exceção, ainda mais pra uma família preta, né? Então, eu, assim, o tempo que eu vivi com eles, né? Minha mãe morreu tem 10 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 10, né? Então, o tempo que eu convivi com eles foi um tempo assim, tipo, ok, só existe esse caminho e esse caminho pode levar ao sucesso também, né? Então, sucesso é isso, né? Você está realizado com aquilo que você faz. Exatamente, você está realizado e você poder ter uma vida digna também. Você está falando, eu tô lembrando do meu avô paterno, né? Ele foi motorista da extinta CMTC e ele se aposentou, mas ele gostava tanto, ele adorava dirigir, e dirigiu bondinho, dirigiu ônibus, ele amava muito. Quando ele se aposentou, ele ficava andando com o uniforme
da CPTM, né, CMTC, não era CPTM, era CMTC. Ele ficava andando com o uniforme para baixo e para cima, né? E ele teve que se aposentar porque ele ficou epilético, enfim. Então, para ele era uma grande frustração não poder mais dirigir, porque ele falava, né? Conhece pessoas, as pessoas entravam, cumprimentavam, todo mundo falava, lá, seu João, motorista e tal, né? O meu pai também motorista, porque era influência do pai dele também, essa coisa do gostar. A minha mãe trabalhou muito a vida inteira, mas também gostava. Então, assim, a gente tá falando aqui de duas profissões extremamente glamourosas, né? Cinema, música, comunicação e tal. Mas tem pessoas que estão por aí fazendo as atividades corriqueiras do cotidiano. Eu, por exemplo, sou assalariada, tenho crachá e tudo, né? O pessoal acha que eu sou blogueira, influenciadora e tal. Falando, gente, eu sou trabalhadora brasileira, né? Então também tem isso, tem pessoas fazendo coisas muito relevantes, muito tranquilas, assim, com aquilo que elas conquistaram, e tem uma experiência de sucesso fazendo o que gosta, ainda que não seja aquilo que a sociedade, né, reverencia ou bate palma ou acha o máximo, assim. Então eu acho... Tá na hora da gente encerrar a nossa conversa. Só queria fazer um adendinho, que eu acho que tem um lance ali que eu falei, né? Aí eu vi o Augusto, não sei o quê. Mas quando eu fui fazer teatro, eu fiquei um tempo sem ganhar dinheiro. E aí eu tinha um privilégio que era uma mãe e um pai que me ajudaram nesse tempo, né? Então, assim, também ter essa base me deu mais coragem, né? Que eu falava, as pessoas falavam, eu lembro de uma época que falavam, como é corajosa e não sei o quê. E a coragem também vem de um lugar seguro, né? Exatamente. Porque aí é bem fácil ser corajosa. Se eu tivesse sem dinheiro mesmo, talvez eu não tivesse a coragem que eu tive, né? Então não é coragem, é ajuda, base, é formação, né? é base, é privilégio, quando a gente fala tudo. do contexto social, né, pensando num país tão desigual, né, de todas as formas, esse chão para te amparar, até para você fazer transições de carreira, né? Sim. E sair de uma empresa e ir para outra, montar o próprio negócio. Você precisa, sim, de uma base sólida ali para te amparar enquanto você não consegue caminhar sozinho. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais importante do que essa base que vocês estão falando. Eu acho que é uma questão de... que é pouco ensinada, que é pouco divulgada, que eu acho que é o amor próprio. E tudo parte disso, porque você pode ter a base mais maravilhosa do mundo e se você não tiver amor próprio, se isso não te for ensinado, ou se você não descobriu isso em você, nada você aceita vai fazer qualquer coisa. Você aceita fazer qualquer coisa. Você acha que não merece ter satisfação Exatamente. com o seu trabalho. É sobre o que você merece. Tipo, o que eu vou fazer da minha existência aqui, nessa vida? A vida é curta. O que eu vou fazer dessa minha encarnação aqui, dessa minha existência? Né? Eu fazer o quê? Vou jogar fora? Ou não vou? Muito bom. Vocês viram, né? A gente sempre acerta na curadoria das pessoas que vêm aqui. Porque se você não aprende alguma coisa com essas pessoas, e se você não aprender alguma coisa com essas duas, então o problema está do outro lado. Mas o que deu para tirar aqui desse papo é que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem a oportunidade de trabalhar, de fazer aquilo que gosta, né? Mas também tem aquelas pessoas que dentro do gostar do que faz, seja por uma imposição socioeconômica, familiar, enfim, elas acabam achando em algum momento uma satisfação, né, uma autoestima dentro daquilo que aparentemente só ia trazer dor de cabeça, né? Então, acho que é legal a gente refletir sobre essas coisas, né? Parece que é meio... não tão útil, mas eu acho que é extremamente útil, porque são coisas que a gente não para muito para pensar, né? A proposta do nosso podcast aqui é essa, a gente falar sobre coisas que não estão na pauta do dia, não estão na ordem do dia das conversas, né? Mas eu acho que isso ajuda muito, porque, inclusive, eu acredito que quem gosta do que faz tem condições políticas de reivindicar que isso seja uma normalidade entre todas as pessoas. Totalmente. Justamente por eu gostar daquilo que eu faço, de ter a oportunidade de trabalhar com alguma coisa que eu gosto, que eu defendo que as pessoas têm que ter uma oportunidade de fazerem aquilo que elas gostam. Exatamente. Seja trabalhar com coisas extremamente glamourosas, seja trabalhar com coisas mais simples, né, menos destacadas dentro da sociedade. Agora, a nossa cultura, né, de reflexão sobre o trabalho, ela tem que passar por essa reflexão que a gente fez aqui.
Fama e relevância não são a mesma coisa. Tem pessoas absolutamente relevantes que fazem o nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não dá valor. Exato. Né? E a gente tá muito querendo, eu gosto daquilo, aquele é o tipo de vida que eu queria ter. E não necessariamente aquilo ia te dar satisfação, porque você não ia produzir nada que mudasse a vida das pessoas. Né? Então a gente deixa aqui essas reflexões. Vai ficando por aqui. Eu queria que vocês falassem como que as pessoas encontram vocês nas redes, nos sites, nas interwebs e afins. Bom, eu tô no Instagram, né? @ Sabrina Fidalgo, tem 2 O's no final, porque eu tenho algumas homônimas que pegaram já a minha arroba no Instagram, então o meu é Sabrina Fidalgo com 2 O's no finais. Eu tenho um site que é www.sabrinafidalgo.com. Lá tem informações dos filmes, etc. Não tá muito atualizado não, gente, confesso. Mas, enfim, tá lá o website. Eu entrei, achei bacana. Né? É chique, é bonitinho, Chique, né? gostei, É chiquezinho. Style. E, assim, os filmes estão em várias plataformas, né? O Rainha tá no YouTube, tá na Embaúba Filmes também, tá no Canal Brasil, tá acho que na plataforma da Globoplay também, junto com o Alfazema, que é o outro curta. Eu vou ter agora um trabalho na Arte Rio, né, de videoarte, então quem estiver ligado na Arte Rio, preste atenção lá na mostra dos filmes de videoarte. Que mais? Que vem por aí? O que vem por aí, eu tô filmando um documentário longa chamado, por enquanto, Time to Change, que é sobre os desdobramentos desses 600 anos de colonização no sul e no norte global. Uau. Ou seja, um grande tema. Então tá vindo aí, o filme vai ficar pronto no início do ano que vem. Então a gente deve estrear num festival de cinema bem legal. E depois, enfim, vai para as salas, vai para as plataformas. E na sequência eu filmo um outro longa de ficção que vai se chamar Carnaval com K. Aí esse ainda tem tempo ainda pra gente falar sobre ele. E tem a coluna na Vogue Brasil. Tem a coluna na Vogue, que eu tô sempre atualizando. Quem tá lá, quem estiver me seguindo no Instagram vai poder ver. E quem seguir a Vogue também vai ver as colunas. Roberta. O meu é Instagram, @Roberta_Martinelli, que também tinha alguém já. Sempre tem alguém que chega antes, né? Que saco. Meu trabalho agora é esse, chegar nas redes sociais antes pra pegar o arroba. Este mundo competitivo do capital. Inclusive, assim, só pra um adendozinho aqui, essa nova plataforma que tá substituindo o X, né, que eu esqueci o nome. Threads ou Blue Sky? Blue Sky. Eu só entrei lá pra pegar o meu arroba. Foi só por isso. Marcou território. Eu ainda não entrei. Ixi, já era o meu arroba. Já fiz xixi no poste. Corre, Roberta. Ai, já era. Vou entrar agora, já era. Mas, bom, eu tô na Rádio Eldorado todo dia, meio-dia, com Som a Pino. Na TV Cultura é entre 7 e 8, que o programa muda de horário toda hora, mas é entre 7 e 8 Cultura Livre. E tá no YouTube também, todas as edições do Cultura Livre. Muito legal, então acompanhe essas duas maravilhosas aqui nas redes, na Rádio Eldorado, na Vogue, nos festivais, enfim, vale sempre muito a pena, elas têm muito a oferecer. Esqueci meu filho mais novo, eu tenho o Clube do Livro agora, que é programa de é literatura, verdade, eu menina. ter falado mais sobre nossa, o Clube você do não Livro. fala dele depois, Uma nova faceta da Roberta Martinelli É. dentro da literatura. É. Então também acompanhe o Clube do Livro. Onde está o Clube do Livro? Tá, todas as temporadas estão nas plataformas, pode ouvir em podcast e a gente começa uma temporada nova agora em outubro. Perfeito. E nós vamos ficando por aqui com o Já Pensou Cast, este programa sempre muito bem acompanhado, sempre muito bem estrelado, com figuras incríveis, pensando profundamente ou nem tanto sobre as pautas que não estão na ordem do dia. Logo mais a gente está de volta e um abraço para todas vocês. Beijo. Beijo.